Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Família 360 Saúde Integrada. A cada episódio, a tua família mais saudável. Hoje vamos falar sobre algo que está mesmo diante dos nossos olhos todos os dias, mas que muitas vezes passa desapercebido: o rosto das nossas crianças. À primeira vista, os pais olham e pensam se o rosto está bonito, né? Mas sabias que o crescimento facial pode revelar se as crianças respiram bem, dormem com qualidade, se há uma mastigação com equilíbrio e até se está a crescer com harmonia? Ou se o corpo está a criar adaptações para lidar com os desequilíbrios funcionais, mesmo antes de qualquer sintoma evidente surgir? Claro, o rosto da criança fala só de beleza. Fala também de saúde, de função, de bem-estar. E confesso, quando comecei a observar o rosto das crianças e o desenvolvimento facial com mais profundidade, também me surpreendi. E é como se o rosto dissesse aquilo que a criança ainda não consegue verbalizar. Basta sabermos observar. E para essa conversa tão especial, convidarei alguém com quem tenho enorme admiração, uma colega de profissão com quem partilho a paixão pela ortodontia preventiva, pela ortopedia funcional dos maxilares. Ela é uma médica dentista e especialista nessa área, top e, acima de tudo, uma amiga muito querida. Doutora Fernanda Magalhães, que aceitou o convite para estar conosco aqui nesse podcast. Muito bom, Fernanda. Muito obrigada por estar aqui. Fer, que bom te ter aqui, tá bem? Apresenta um pouquinho para os nossos ouvintes aqui saberem aqui um pouquinho de como você é e como é a tua história. Bem-vinda! Muito obrigada, Cris. É um prazer estar aqui contigo. Foi um convite, assim, honroso. Muito obrigada. Bom, eu sou a Fernanda Magalhães, filha da Dona Elaine, do seu Dário, esposa do Júnior e mamãe do Davi. Com 4 aninhos de idade, eu falei pra minha mãe que eu queria ser dentista. Ai, menina, então nós somos do mesmo grupo mesmo. Meu pai me deu um brinquedinho da Supermassa, que era o doutorzinho, que tinha uma boquinha assim grande. E, enfim, eu comecei a brincar com aquele brinquedinho e não parei mais. E falei pra minha mãe, mamãe, quero ser dentista. E a partir daí esse sonho foi crescendo, crescendo, crescendo. E com muita luta, porque não é fácil, se tornou realidade. E eu sou apaixonada por criança. Eu sou apaixonada por criança. E na universidade eu tive umas experiências, assim, um pouco especiais na odontopediatria. E isso me fez apaixonar mais ainda, porque eu sou motivada por desafios. Então, eu tive professores maravilhosos na disciplina de odontopediatria na universidade. E aí eu comecei a me interessar muito por esse desenvolvimento das crianças. E foi aí que depois da universidade eu fiz ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares. Então, meu abordagem clínico sempre é de maneira preventiva. Eu prefiro trabalhar de maneira preventiva que paliativa. E a ortopedia funcional é isso, né? Nós darmos equilíbrio para esse paciente crescer em equilíbrio e com saúde. É isso mesmo. Ai, como eu gosto disso. Fê, nós costumamos dizer com muita verdade que o rosto da criança conta a sua história, não é? Na tua experiência clínica, que tipo de sinais costumas observar logo nos primeiros atendimentos? Eu acho que não é nem nos primeiros, é no primeiro atendimento, que já mostra que algo pode não estar a crescer como deveria. Bom, tem alguns sinais que eu levo mais em atenção, mas eu vou dizer os principais. Eu gosto muito de buscar o paciente na recepção e vou observando como esse paciente está andando. Se ele pende para um lado, se ele pende para o outro. Outro fator que eu gosto muito de observar é olhar nos olhos da criança. Geralmente a criança sempre vem com um olho brilhante, feliz, não abundante de vida. Mas há crianças que chegam com o olhinho caído, com olheiras, né? E aí você começa a olhar aquela criança magrinha, às vezes caminha com um pouquinho de dificuldade,
Quando você vê uma criança que entra no consultório já pulando, brincando, você sabe que é uma criança saudável, uma criança que tem uma boa alimentação. Mas quando vem um pacientinho que já vem, às vezes, andando só para um lado, ou às vezes a cabecinha tá caída para um lado, ou você olha para a criança e você vê aquele olhinho fundo, falta de brilho no olhar, é algo que me chama atenção. É isso mesmo. É curioso, né? Como muitos pais até veem esses sinais, né? Que a boca está aberta, o sono está agitado, as olheiras, mas pensam que é só uma fase, né? Que é um hábito, na verdade. E o mais bonito é perceber que o rosto muda com o tempo e que, quando bem acompanhado, pode mesmo florescer de uma forma saudável e muito equilibrada, né? É verdade. E isso é a ortopedia funcional, né? Maravilhosa mesmo. Fê, eu chamando de Fê. Fê, muitos pais ainda acreditam que o crescimento facial depende só da genética. Mas será mesmo assim que os fatores podem influenciar esse desenvolvimento e há coisas que os pais já podem observar em casa? Eu acho isso um ponto muito importante, porque muitas vezes, quando nós recebemos os pacientinhos no consultório, os pais falam assim, olha, minha mãe era assim, né? O meu irmão é assim, eu sou assim, né? Isso. E às vezes a atenção para aquela característica genética é dada com muita naturalidade. Mas eu acredito que nós estamos, e é uma realidade, tudo que está ao nosso redor influencia o desenvolvimento de uma criança. Tudo. Sim. Desde... Eu vou falar coisas muito habituais e que eu luto em casa com o meu filhinho, porque as crianças hoje em dia estão cada vez assim, com a cabecinha baixa, né? Então, agora, faz uma semana, eu estava lendo um artigo médico e foi comprovada a primeira síndrome da cabeça caída. Porque a musculatura atrás da cabeça não tem força suficiente para manter ereto o esqueleto. Então, é uma coisa grave que eu acredito que vai virar uma pandemia de flacidez muscular, vamos dizer assim. Porque nossas crianças estão cada vez mais no tablet, cada vez mais no celular e nós também. Então, nós vamos desenvolvendo, o nosso corpo vai se adaptando aos estímulos que são proporcionados a ele. Então, quando geralmente nós temos um paciente, nós fazemos um questionário muito sutil que às vezes os pais nem percebem. Ele come bem? Né? Ele come frutas? Você corta os frutinhos para o teu filho? Exato. Ou ele morde a maçã? Come carne? Come pão? Né? Que tipo de pão seu filho come? Então, são coisas, a alimentação é um fator primordial. Se a criança respira pela boca ou não, é uma chave de uma luz que acende ou que apaga. Porque, literalmente, uma criança que respira corretamente pelo nariz é uma criança que tem vida, que tem saúde, que tem energia. E uma criança que respira pela boca, ela vai sendo apagada como uma luz. Pouco a pouco, vai tendo dificuldade na escola, vai tendo dificuldade de sono e vai como atrasando, né? Perdão, que às vezes eu vou misturar um pouco o espanhol. Vai atrasando o desenvolvimento dessa criança. Então, eu acho fundamental os pais terem essa consciência que a alimentação é consequência do desenvolvimento do seu filho. A respiração é um fator muito importante. Muito. Obviamente, a genética vai ser um fator pré-determinante em muitas coisas. Mas a genética nós podemos ir resolvendo, né, com a ortopedia funcional. Porque quando a criança é pequenininha, ela vai ter ali o osso numa qualidade de desenvolvimento, com uma atividade celular brutal. E na nossa face é como um Lego. Tudo se encaixa. Então, o que acontece? Nessa fase de desenvolvimento da criança, de 4, 5, 3, 6 aninhos, ainda esses Legos não estão todos encaixadinhos. Então, a ortopedia funcional vai agir nesse momento e outros tipos de aparelhos que logo nós vamos falar, que nesse momento nós vamos guiando o desenvolvimento dessas crianças para o equilíbrio. Se nós temos uma criança equilibrada, tudo começa na boca.
Tudo começa na boca. Tudo começa. Se ela tem uma mastigação adequada, ela vai comer melhor, vai viver melhor, se desenvolver melhor, vai poder praticar esportes, vai se desenvolver na escola bem, vai dormir bem, sabe? Enfim, todo o desenvolvimento da criança é correlacionado a um equilíbrio muscular, esquelético, de alimentação, né? É isso. Até emocionalmente a criança se vê afetada quando um desses pilares de respiração, todo esse equilíbrio, falha, até emocionalmente a criança se vê afetada. Às vezes, Fernanda, também são crianças que muitas vezes não dormem bem, não é? Que tem uma respiração que não tá boa. E vai afetar, então, às vezes, a vida dela lá na escola. Ou muitas vezes ser uma criança hiperativa, né? Exato. Porque a criança não é hiperativa, ela só não teve um descanso. E pronto, não vou entrar aqui em outras partes, que às vezes não foi olhada como um todo. E eu acho que a ortopedia, não, eu tenho certeza, a ortopedia funcional dos maxilares me deu essa visão. Exato. De eu olhar para a criança e olhar ela como um todo, né? Não só a criança, a gente acaba olhando para todo mundo mesmo, né? Exato. Como um todo. E quando eu sou uma chata do caramba, o caso da respiração, quando esse nariz não funciona, há um desequilíbrio na vida dessa criança brutal mesmo. Brutal. Então, eu adoro mesmo, acho que a ortopedia funcional e a gente ressalta sempre isso tudo, como é que é a função, uma função do Lego, né? Exato. Prejudica tudo. Prejudica tudo. E eu creio que, como mãe agora, porque, como eu te comentei, você é minha amiga, a gente conversa muito, nós estamos vivendo uma era de hiperdiagnóstico. Né? Isso. E o ser humano tem uma tendência ao que é moda, ao que é mais falado, e a ortopedia funcional, ela existe há muito tempo. Exato. Né? Nossa. Tem um médico muito famoso, espanhol, que no Brasil ele é muito famoso, talvez na Espanha não seja tanto quanto ele é no Brasil. No Brasil que é Pedro muito. Planas, que ele fala disso, do equilíbrio dos ossos, né? Da maxila, da mandíbula e da oclusão no desenvolvimento das crianças. E hoje, a gente, como bem falaste, Cris, as crianças às vezes estão com um diagnóstico de hiperatividade, de autismo. E às vezes é um desequilíbrio funcional somente. Exato. Não chega a ser uma síndrome. Né? Exatamente. Às vezes alimentação. Então, eu creio que é muito importante os pais terem essa atenção, tá bem? Porque a partir do momento que você dá condições desse indivíduo crescer com qualidade, comendo bem, respirando bem, ele se torna outra criança. A gente tem exemplos disso todos os dias na consulta. É verdade. Né? É isso mesmo. Como é bonito, né? Como é bom a gente ver isso tudo. Porque é transformador, né? É muito transformador mesmo. Fê, durante muito tempo, os pais ouviram aquela ideia do que vamos esperar os dentes definitivos para ver se precisa de aparelho. Mas hoje, cada vez mais, fala-se da intervenção precoce, com abordagens suaves, respeitando o tempo da criança. Funciona mesmo, Fê? Olha, eu acho que nós estamos na melhor época para tratar as crianças. Tu vais poder dizer melhor que eu, porque tu tens mais experiência que eu. Minha filosofia de vida e também estudantil, né? Minha carreira foi baseada numa odontologia preventiva, né? Então, sempre no consultório, eu fui uma mentora de uma educação preventiva dentária. Né? Então, os pais chegarem selantes, avaliar como está se desenvolvendo esse paciente. Então, nós temos um questionário, né? Do que come, como dorme, quantas horas. Porque não é um indivíduo que eu vou tratar só a boquinha dele ou uma carizinha que tem num dentinho. Exato. Nós vamos tratá-lo como um todo. Nós queremos que essas crianças se desenvolvam. E na ortodontia, de maneira específica, eu já ouvi de alguns profissionais isso. Não, vamos esperar que nasça todos os dentes para nós podermos fazer uma abordagem. Eu não acredito nisso. Porque também não. Eu acredito que quanto antes nós abordarmos esta criança, nós vamos conseguir dar a esta criança, quanto antes, maior equilíbrio. Então, eu costumo dizer aos pais, que batalha você quer enfrentar?
né? Você quer tratar seu filho hoje com uma aparatologia sensível, tranquila, porque antes nós tínhamos capacete, embora às vezes é necessário, às vezes é necessário, mas não como antes. Não. Nós tínhamos aparelhos antes que eu lembro de ir para a escola e na educação física algum coleguinha meu ter que tirar tipo um capacete de rugby, sabe, da cara. Hoje em dia nós estamos vivendo uma era que tudo mais fácil, nós temos os alinhadores. Exato. E nós temos marcas hoje que nos proporcionam possibilidades de tratar essa criança de uma maneira muito tranquila. Sim. Muito tranquila. Então, eu sempre falo para os pais, que batalha você quer enfrentar? Você quer enfrentar hoje um tratamento tranquilo, sabe? Para equilibrar seu filho, deixar ele crescer bem, ou você quer no futuro passar por um centro cirúrgico, sabe? Exatamente. Porque a gente não... Hoje, nós mesmos, mulheres principalmente, nós estamos enfrentando um nível estético das coisas surreal, sabe? Parece que nós somos uma produção de seres humanos, que nós temos que ter o cabelo assim, a pele assim. Assim. E as crianças estão vivendo isso, sabe? Muitas vezes eu me deparo com meu filho de 5 anos me falando coisas tipo, ai mamãe, minha barriga, ou ai mamãe, porque eu tenho essa pintinha aqui no rosto, sabe? E são coisas que eu com 5 anos nem pensava. É verdade, sabe? nunca, jamais. Então, outro dia eu tive tenho uma amiga em Madrid que ela me disse, olha, minha filha chegou chorando da escola. E eu falei, por quê? Porque chamaram ela de coelho. Ai, meu Deus. Sabe? Então, tipo assim, e ela tem o quê? 6 aninhos. Então, as crianças estão sofrendo uma pressão estética muito forte. Como vai ser o desenvolvimento dessa criança emocional? Com essas condições, né? Então, eu falo para os pais, que batalha vocês querem enfrentar? Sabe? Porque agora, com ele pequenininho, criança é maravilhoso, gente. Ai, é tão bom. Eu amo tratar criança, eu prefiro tratar 10 crianças que um adulto. Eu também prefiro. Eu amo odontologia, eu faço por bom. amor, eu amo todos os pacientes. Mas criança me apaixona. Porque a criança chega e fala assim, você fala para a criança, olha, você precisa usar isso tantas horas por dia. Então, como que você vai fazer? Você vai para a escola com isso na boca. Na hora que você for comer, você tira. Se você não pode escovar os dentes lá, não tem problema. Exatamente. Quando você chegar em casa, você escova os dentes, come novamente, coloca e não tira mais. Ou se não, dependendo da situação da criança, come com alinhador. Aí, às vezes, olha... Aí os meus comem com alinhador se quiser, porque a forma de não perder, de utilizar, eles utilizam tão bem, nossa. E criança é São super ótimos. responsável. Se perder, perde um ou outro, mas às vezes o pai, ai, que vai perder, não vai perder. Perde Eles não. têm mais compromisso Tem do que muito muitos mais. adultos. Então, eu acho que isso é uma questão de educação, sabe? Nós somos promotores da saúde. Sim. E como promotores de saúde, como mãe, eu digo, nós temos que escolher que batalha nós vamos enfrentar. Porque quando é pequenininho, nós temos a possibilidade de guiar esse crescimento e definitivamente dar equilíbrio a essa criança que vai ser um adulto em equilíbrio. É sabe? isso mesmo. Bem mais fácil, né? Bem mais fácil, porque eu bem mais passei bonita, por uma cirurgia né? agora. Pois é. Não porque eu quis, né? Por uma outra situação, mas não é fácil. Uma cirurgia, é uma cirurgia. É uma né? cirurgia, anestesia geral. Nós nunca sabemos o que pode acontecer, né? E emocionalmente, eu acho que a carga emocional que pode ser gerada, principalmente com essa tendência que vai o mundo de um nível estético muito elevado, eu acho que não vale a pena, sabe? Não vale a pena. É bem mais fácil começar de pequenininho. Com certeza, em todos os sentidos. Tudo, em todos os sentidos mesmo. Ah, muito bom, Fernanda. Fernanda, então vamos lá. Que a gente estava aqui falando um pouquinho disso tudo. Olha, partilha conosco um caso que te tenha tocado, assim, que mostra essa transformação que vai muito além dos dentes. Olha, me tocou e me chocou muito uma situação que aconteceu comigo. Eu tava aqui tentando pensar a quantidade de tempo que tem esse caso e vai um pouco entregar minha idade, né? Foi há uns 16 anos atrás. Chegou uma pacientinha no consultório e logo, né, como eu comentei, eu costumo ir à recepção, falar o nome da criança e levar a criança ao consultório.
E essa pacientinha, ela veio já andando assim, parecia que ela andava só de um lado, sabe? Em desequilíbrio, mas o que me chamou a atenção foi o olhar triste daquela criança, né? Era um olharzinho triste, o olhinho fundo, bastante olheira, né? E uma mãe super dedicada, uma mãe maravilhosa, maravilhosa. Então, eu comecei a consulta já tentando interagir com aquela menininha, né? E nós somos muito amorosas e eu amo criança, então senta aqui na minha cadeira, vamos conversar com a tia. E aí eu comecei a conversar com a mãe. Me conta um pouquinho dela. Olha, doutora, ela tinha uma dentição mista, né? Dentes permanentes e dentes de leite. E a mãe disse, não, parece que não há espaço na boca da minha filha. Parece que está colapsada. E a minha filha ronca muito. Minha filha ronca muito pela noite. E ela não dorme bem. Ela também não está se alimentando muito bem. E eu queria entender um pouco o que a doutora pode fazer pela minha filha, né? Bom, nós temos um protocolo, pedi alguns exames. E essa mãe providenciou esses exames rapidamente e veio à consulta. E quando veio à consulta, antes dela chegar, eu já fazia um estudo prévio, né? E quando eu olhei a radiografia panorâmica e a radiografia lateral, eu vi um colapso das vias aéreas, né? Ela tinha a via aérea muito diminuída e eu percebi adenoides muito grandes. Tadinha. Sim, então o que eu pensei? Bom, eu vou precisar aqui trabalhar com o otorrino, Exato. com a fonoaudióloga e comigo, com ortopedia funcional. Aqui é terapeuta da fala. Aqui é terapeuta da fala. Na Espanha, logopeda. Isso, é. Então, eu pensei assim, bom, o que nós faremos com essa paciente? Então, primeiro, eu percebi que o primeiro passo seria descolapsar a via aérea, porque com aquelas adenoides tão grandes, ainda que eu utilizasse uma ortopedia funcional que aumentasse a via aérea, eu precisava libertá-la desse peso, né? Então, eu falei, olha, mãe, eu identifiquei que ela precisa primeiro passar ao otorrino. Eu não vou dizer o que ela necessita, porque ele é o otorrino, ele é o médico, ele vai decidir. Exatamente. Eu sou a ortodontista. Então, eu falei, olha, eu vou te encaminhar primeiro pro otorrino. Depois que nós resolvermos essa parte, aí nós vamos começar a tratar com a ortodontia e com a terapeuta da fala. Bom, foi muito engraçado, porque na semana seguinte, essa mãe voltou chorando na recepção do consultório. E falou, quero falar com a doutora Fernanda, mas muito emocionada. E ela falou, eu trouxe uma carta do médico. E na carta estava escrito, doutora Fernanda, muito obrigada pelo seu diagnóstico. Você não é um otorrino, mas você salvou a vida dessa criança, porque ela vai ter que ser operada. Doutora, eu vim agradecer. Isso me tocou muito. Tocou muito, porque a gratidão é algo que move, né? E quando a gente trabalha com amor, é muito legal. É muito bom. Bom, resumo da ópera com essa pacientinha. Ela ficou minha paciente, assim, muitos anos, até eu vim morar na Espanha, ela era minha paciente. E, enfim, ali ela fez a remoção das adenoides, teve que fazer mesmo, que era algo bem grave. Quando removeu as adenoides, ela já começou a dormir bem. Já não ressonou, né? Já diminuiu. Ela era uma paciente que tinha uma posição mandibular um pouco mais para trás. Então, realmente, eu precisava, com a ortopedia funcional, gerar mais equilíbrio. E aí, nós optamos por fazer um twin block, né? Primeiro, eu fiz uma correção da mandíbula, para a mandíbula avançar um pouquinho e libertar a via aérea para que ela pudesse respirar. E essa criança se transformou. Eu lembro de cada consulta. No começo, ela chegou caminhando devagarzinho. Você via aquele certo desequilíbrio. E depois, no finalzinho do tratamento, ela vinha correndo, me abraçar, me beijar. E foi outra criança. Até eu voltar, até eu vir aqui morar na Espanha, ela ainda estava fazendo tratamento, assim, sempre de revisão. Mas já estava crescendo em equilíbrio. Então, foi uma paciente que marcou. Com certeza. Que ficou assim uma relação minha, da mãe e da criança muito bonita. Muito bonita, porque a gente trabalha por amor. É isso mesmo. Não dá para fazer ortodontia, não dá para tratar odontopediatria sem amor. Não dá mesmo. Não dá. É impossível. Então, eu acho que
isso aí, sabe, marca a nossa vida e vai motivando cada dia mais. Eu quero tratar mais crianças assim, eu quero ser melhor cada dia mais. Isso. Porque é muito bonito quando você vê aquele brilho no olhar da criança voltando. É fantástico. Isso mesmo. É fantástico. É muito bom. Nossa. Eu sou essa apaixonada aí também, Fernanda. Porque é muito bom nós observarmos e vermos a criança e ajudarmos esses pais, não é? A terem consciência daquilo que está acontecendo com ela e que coisas simples, é verdade, uma cirurgia, as adenoides, as amígdalas, eu acho que é uma coisa muito simples. 3, 4 dias a criança está 5 estrelas, recuperada, depois a gente trabalhar com ela e a qualidade de vida que a gente está dando para essa criança é brutal, certeza. É muito bom mesmo. E às vezes no consultório também os pais me perguntavam, porque às vezes os pais haviam passado por essa cirurgia e não foi legal. Exato. Só que hoje em dia, Cris, é tudo com laser. É tudo com laser, é tão fácil. É tudo mais rápido, a criança recupera muito rápido. 2, 3 dias a criança já tá super bem, sabe? Isso. Não é como era antes. Não. Então eu sempre falo, explico para os pais isso, sabe? Que é melhor fazer tudo isso agora do que deixar esse desenvolvimento ir acontecendo, porque a criança ela vai perdendo vida mesmo. Ela vai retrocedendo muitas vezes. Há muitas crianças que retrocedem na fala, no escolar, nível escolar. Às vezes está num nível escolar excelente, de repente está retrocedendo. Ou não conseguem. Não consegue. São crianças que eu às vezes falo para os pais. São muito espertas, super inteligentes, mas não conseguem desenvolver o seu potencial total, porque não dorme bem, não é? Exato. Não há um descanso, não consegue... E a gente já andou falando sobre as fases do sono, isso tudo, a importância que isso tudo tem. E é aquele puzzlezinho que a gente vai juntando. Um bocadinho, todo mundo ajudando a fazer com que isso, que uma criança floresça, que cresça bem realmente. É verdade. Então, agora vamos algumas dúvidas, tá bem? Frequente dos pais, tá? Vamos lá. Eu vou fazer aqui umas dúvidas aqui, vamos fazer umas questõezinhas. A minha filha respira pela boca. Isso é normal? Acabamos agora de falar um pouquinho isso. Não é normal. Não é normal respirar pela boca e pode gerar problemas multifatoriais. Exato. Muitos outros problemas. Isso. Eu falo mesmo, a gente tá falando de criança, mas eu falo mesmo de adulto. Exatamente. Eu não sei como é que vocês conseguem passar a vida respirando pela boca. Se eu ficar com meu nariz entupido, como eu tava agora no início do podcast, eu não consigo ficar meia hora com meu nariz entupido. Eu acho horrível respirar pela boca. Não dá, não há concentração, não há nada. Acho que tem que pensar que o nariz ele é um filtro, por isso nós temos pelinhos dentro do nariz. Né? Ele é um filtro. Então, quando nós estamos respirando pelo nariz, vai ter uma filtragem desse ar que entra para dentro do nosso corpo. Quando você respira pela boca, primeiro que a gente tem que ter um equilíbrio, né, da salivação na boca, tudo isso. Mas a partir do momento que você respira pela boca, a quantidade de bactéria que entra, de vírus, de tudo, sem nenhum filtro, fora que a boca não foi feita para respirar, a boca foi feita para comer. Exatamente. Né? Embora quando a gente está doente, a gente respira pela boca porque está com o nariz totalmente congestionado. Mas, se nós temos esse filtro aqui, é por algum motivo, né? Nosso corpo é uma máquina. É uma máquina. É uma máquina muito certinha. Muito, muito. Então, tem que tomar muito cuidado, seja um adulto ou seja uma criança, mas principalmente uma criança que está em desenvolvimento de órgãos, que está em desenvolvimento esquelético, que está em desenvolvimento cerebral. Exatamente. Né? Então, às vezes, a criança é muito agitada, não para, e todo mundo reclama, a escola reclama, todo mundo reclama. Essa criança não dorme. Essa criança não tem paz. Eu falo pros pais, mas ela não dorme, você quer o quê? Ela não dorme, tadinha, ela não tem culpa. Ela não tem culpa Então, mesmo. nós precisamos ajudar essa criança a ter paz, a ter calma, a dormir, a sonhar. Exato. Quando a gente sabe que o nosso filho dorme bem, quando no dia seguinte você pergunta, você sonhou, filho? Você sonhou? É verdade. E ele fala, sonhei. Por quê? Porque teve um sono de qualidade. Exato. Teve uma atividade cerebral. Exatamente. E a quantidade de sono ideal para que ele pudesse sonhar. E uma criança sem sonho é triste, né? É verdade. É muito bom.
Essas são as questõezinhas que a gente vai vendo no nosso dia a dia aqui. Devo esperar pelos dentes definitivos para ir ao ortodontista? Não deve esperar. Venha rápido. Uhum. Nasceu todos os dentinhos de leite ou não nasceu, venha, faça revisões. É importante. É muito importante. Hoje, a alimentação da mãe, do filho, que até o nosso leite que a gente dá para o nosso filhinho, na amamentação, nós estamos vendo que nossa alimentação está influenciando muito até na qualidade do leite materno. Então, nasceu o primeiro dentinho, venha ao dentista. Venha visitar a doutora Cristiane. Por quê? Porque ela vai ver se esse dentinho está com qualidade crescendo, se essa criança está se desenvolvendo bem, está dormindo bem. É multifatorial. É verdade. Então, não espere os dentes permanentes. Venha enquanto há tempo de fazer coisas fáceis, práticas, que vão mudar a vida do seu filho. Da família. Da família, com certeza. Porque ter uma criança agitada não é fácil. Não é fácil. Né? Não é fácil. E não é normal, como muita gente... a gente às vezes confunde o agitado de uma criança, achar que é a saúde. Não. Existe agitado, uma forma de agitado, que é uma forma que não consegue se concentrar em absolutamente nada do que faz. Não consegue brincar. Tá aqui, tá ali, tá ali, tá aqui. E às vezes isso tá ligado só uma coisinha que é o nosso narizinho aqui. Exatamente, né? A oxigenação desse cérebro. E quando tudo volta ao normal, quando a gente dá essa condição, que não somos nós, é o otorrino, mas quando a gente dá essa condição e depois a gente organiza essa casa que ficou bagunçada, tudo corre bem, a criança cresce, se transforma. É verdade. E a família vai usufruir disso. Vai, porque vai ser uma criança muito mais tranquila. Que vai dormir melhor, que vai se desenvolver melhor nos relacionamentos com os amiguinhos, com o irmãozinho. Tudo melhor. Tudo melhor. Muito bem, tão bom. Fê, o meu filho não se queixa de nada, mesmo assim, devo avaliar? É super importante. É super importante porque... Primeiro, porque a criança não sabe. A criança não sabe o que ela tem, o que ela não tem. Para a criança é tudo normal, né? Sim. Obviamente, nós temos crianças que são mais sensíveis, outros que não. Mas, geralmente, para a criança é tudo normal. Tudo normal. Então, é muito importante vir, fazer uma avaliação, procurar um profissional adequado. Por quê? Porque aí pode ser que existam coisas que necessitam ser tratadas agora, de maneira preventiva, para que futuros problemas não existam na vida desse indivíduo. É isso mesmo. É muito importante. É muito, muito importante. E é seguro começar cedo? Não é seguro, é uma lei. É verdade. É muito seguro começar cedo. E hoje em dia é muito tranquilo. E é muito necessário. Que às vezes você dá uma pena. Quantas vezes te aconteceu? Comigo já aconteceu muitas vezes. Da criança chegar... Meninas, principalmente, né? Que se desenvolvem mais rápido. Porque existe um limiar entre a ortopedia funcional e a ortodontia. Na ortopedia funcional, você consegue, então, ajudar esse indivíduo a crescer em equilíbrio. Exato. O que acontece? Que nós temos uma idade para fazê-lo. Exatamente. E as crianças estão se desenvolvendo cada vez mais rápido. Então, há meninas que têm a menarca com 8, 9 anos, né? E é muito triste quando chega aquela menininha que precisa tanto de uma ortopedia funcional e já veio a menarca, já passou o pico de crescimento e nós ficamos muito limitados. Muito limitados. Então, mesmo. Quanto antes, melhor. Por isso que eu falo, é tipo uma lei mesmo. Eu vejo as filhinhas das minhas amigas, quando eu vejo algo já, ai, amiga. Porque tenho liberdade. E quando vem os pacientes na idade ideal, para mim a idade ideal, Cris, talvez para você, não sei, pela minha experiência, 4, 5, 6 aninhos para mim é a idade ideal, porque é quando eu posso trabalhar mais, dar um desenvolvimento em equilíbrio e de uma maneira mais prática, mais tranquila, sabe? É muito mais leve. É leve para a criança, porque vai acabar acostumando no cotidiano da criança e passa muito rápido, porque como eles são uma esponjinha, literalmente,
e os ossos também estão nessa fase mais esponjosa, então é mais fácil ir controlando e guiando esse desenvolvimento, o tratamento também é mais rápido. Então é mais rápido, é eficaz e é pro resto da vida. E é pro resto da vida. Porque se a gente consegue dar esse equilíbrio, ele nunca mais vai ter aquele problema novamente. Exato. Se a gente conseguiu dar o correto equilíbrio. Exatamente. Quantas vezes nós vamos em congressos de ortodontia, de ortopedia funcional, de reabilitação neurooclusal, que os professores apresentam casos de 20 anos, de 30, que agora já é um adulto e tá perfeito, do jeitinho que deixou ali na infância. É verdade. E foi isso a nossa escola, né? Nós somos mesmo. brasileiras, com muito orgulho, e a nossa escola foi essa, trabalhar de maneira preventiva para um correto desenvolvimento desse indivíduo, o que vai permitir esse indivíduo, de maneira multifatorial, crescer com equilíbrio. É isso mesmo. E dói o tratamento? Olha, gente, eu acho impressionante. Por quê? Eu sou da fase, hoje em dia, tá muito fácil, gente. É muito fácil, realmente. Antes nós tínhamos aparelhos difíceis. Sim, em todos os aspectos, até na ortodontia, pronto. Sim, antes nós tínhamos aparelhos difíceis e eu passei por essa fase. A gente é ortodontista raiz. Já é bastante tempo, é verdade. E às vezes eu tinha que Sim. decidir por aparelhos que eu sabia que ia ser um pouco mais complicado para criança. Exato. Mas, de verdade, obviamente, era desconfortável algumas situações, alguns aparelhos. Mas hoje em dia... Nossa. Hoje em dia nós temos os alinhadores. É muito fácil. Hoje em dia nós temos outros dispositivos muito mais fáceis, sabe? E situações que facilitam o tratamento, né? E o processo para o paciente é mais confortável, é mais prático, é mais fácil. Então, hoje em dia, eu diria que é muito mais tranquilo. É muito mais tranquilo, sabe? Eu digo que não dói mesmo, não. Sabe? Eu acho que fácil. É muito mais tranquilo. E mesmo na época que nós tínhamos aparelhos super blaster power complicados, eu lembro dos meus pacientes e eles usavam. Muitas vezes chegava aí, doutora, tá doendo. Eu falava, olha, tem paciência, essas primeiras semanas vai ser um pouquinho mais difícil, mas logo vai melhorar. Eu te prometo. Você quer ficar com o seu dentinho bonito? Quer ficar com a sua carinha bonita? E ele sempre, sim. E passava aquela fase. Eu não tive nenhum paciente na minha história clínica que desistiu de tratamento ortopédico. Não sei se tu tiveste, mas eu, mesmo na ortopedia raiz, eu não tive. Eu tive, porque a gente está numa alteração, na mudança mesmo das crianças, tá bem? Não é nem o fato de não é que não usem. É o fato só de não usar o tempo necessário por causa da escola. Sim. Só isso. Porque até são bons Mas por utilizadores. dor você teve? Não, por dor não. Por dor eu nunca tive também. Não. Nunca deixaram de usar. Eu acho que é bem... Mesmo antigamente era bem tranquilo. E hoje é muito fácil. Porque os alinhadores permitem realmente que seja algo muito tranquilo, que não dói e que interfere pouquíssimo na fala, quase nada. Exato. Então isso ajuda mesmo muito. Ele não... vai para a escola e é uma aceitação muito grande. A aceitação é tão boa que nos meus meninos, eles vão para a escolinha e comem realmente com o aparelhinho. Mas porque é mais prático. Depois tira, escova e lava. Pronto, tentar facilitar a vida de todo mundo, né? E também da escola, claro. Bom demais. Eu acho que esse olhar empático é muito importante como profissional, Cris. Eu acho que é muito importante. A gente tem dispositivos, temos ferramentas hoje que nos permitem trabalhar realmente com muita segurança, com muita tranquilidade, né? Só precisamos nós aqui olharmos para quem está do outro lado para tentar fazer com que aquela ferramenta sirva para ele perfeitamente, ajustar a ele. E hoje a gente consegue fazer tudo muito ajustado, muito tranquilo. É por isso que eu sou apaixonada realmente. E posso dizer, sou uma apaixonada pelos alinhadores. Sou. Porque o resultado é visível, é muito bom. Os pais conseguem acompanhar isso rapidamente, visualmente, né? Rápido e visualmente verem a evolução do filho. É muito bom, é muito bom. Muito legal. É ótimo mesmo. Ai, Fernanda, olha... Para aqueles pais que sentem
que algo está diferente, mas tem medo de estarem antecipar demais, o que você diria? Bom, Quase tudo, a gente está aqui quase tudo dentro do mesmo, mas que às vezes não é mesmo, né? é verdade. Eu acho assim, eu como mãe, eu acho que eu moveria o mundo pelo meu filho, sabe? Então, às vezes, a gente sente aquela angústia, né? E aquela incapacidade como pais e aquela limitação como pais, né? Puxa vida, essa situação tá assim com meu filho, mas a gente tá passando por tantas coisas, né? O mundo tá muito doido, a gente Tá tava falando muito, disso estamos agora falando há isso agora há pouco. pouco, é. E a gente tá vivendo numa ansiedade tão grande. Pra onde que vai as coisas? Como vai acontecer? Então, não é só a preocupação com o filhinho ali, a condição oral, né? O desenvolvimento dessa criança, é tudo que tá vivendo ao redor. E eu costumo dizer que há situações que a gente pode resolver agora, há coisas que a gente pode deixar para amanhã e coisas que o ano que vem a gente pode resolver. No caso de uma criança em crescimento, priorize. Por quê? Você vai gastar menos. É verdade. Vai ser mais fácil e você vai ver o seu filho florescer. Muitas vezes uma situação pequena, ela vai se agravando, porque é saúde, né? Então, se o desenvolvimento está em desequilíbrio, começa a desequilibrar, desequilibrar, desequilibrar e vai agravando. Então, priorize o seu filho, a saúde do seu filho, porque você vai ter mais paz, mais tranquilidade e às vezes essa angústia e essa incapacidade vai passar muito rápido, porque é multifatorial, como eu comentei anteriormente. Então, até o que a doutora falou da respiração. Uma criança que não está respirando legal, ela vai ser agitada, ela vai estar na escola dando trabalho. Você chega na escola e a professora fala, mas de novo, o fulano ou a fulaninha fez isso, fez aquilo. Então, priorize e você vai ver seu filho florescer lindamente, lindamente. É isso mesmo. Agora vamos fazer uma brincadeirinha aqui, tá bem? Vamos ao nosso momento mito ou verdade. Ô, Fer, eu vou dizer assim umas frases, tá bem? Que ouvimos aqui por aqui no consultório, que eu escuto bastante. E você vai me dizendo só se é mito ou verdade e pode falar mais comentar mais alguma coisinha, tá? O rosto da criança só começa a desenvolver depois dos 6 anos? Mito. Mito. Não acreditem nisso. Como eu falei, o nosso osso, o desenvolvimento principalmente da cabeça, o osso ele é uma formação celular, né? Então, ele é uma esponjinha no começo. Se nós temos essa esponjinha mais absorvível, vai facilitar o tratamento do ortodontista, porque nós vamos conseguir aplicar técnicas mais práticas, mais fáceis, mais econômicas para vocês. Mais leves. Então, quanto antes, como eu comentei anteriormente, na minha opinião clínica, 4, 5, 6 anos é a idade ideal, porque aí a gente consegue resolver. Mesmo que seja para acompanhar, né, Fernanda? Exato, porque a gente tem que saber, é vir cedo, realmente. Vir cedo, porque cedo a gente consegue resolver muita coisa que depois não dá para resolver tão facilmente. Não dá mesmo. E economicamente também fica mais complicado. Também, é verdade. Dormir com a boca aberta, mas sem ressonar é normal? Não. Não é normal. A gente falou bastante sobre isso, não é normal, né? Como eu comentei, o nariz é um filtro, né? E se a criança está dormindo com a boca aberta, ela está gerando também descalcificação dos dentes. Pois é verdade. Porque a saliva, ela vai mineralizando o dente, né? A gente tem minérios na saliva que vai alimentando o nosso dentinho, mantendo a saúde dele, né? Então, se a criança está dormindo com a boca aberta, observe seu filho. Tá bom? A partir de hoje, seu filho que dorme com a boquinha aberta. Observe quando ele acorda de manhã se o dente dele não tá muito branco. E teve mães na minha vida clínica que me comentou que o dente estava esfarelando. Sim. Porque se tiver outras coisas associadas, pior ainda, não é? Exato. Então, eu fazia um questionário. Dorme de boca aberta? Come comida abrasiva? O que tá comendo? Como tá dormindo? Então, desmineralizou e já tá com uma fragilidade alimentar ou até genética de alguma condição, por algum medicamento, por alguma condição que a criança teve, pode ter um problema dentário no esmalte, Exatamente. sabe? Então, não é normal. Não, né?
Mastigar sempre do mesmo lado não interfere em nada? Meu Deus. Olha, eu vou dar um exemplo. Se nós começarmos a ir na academia hoje e só treinar a perna direita, o que vai acontecer com a nossa perna esquerda? Ixi, Maria, vamos ficar, ó, capenga. Capenga. Então, não tem que mastigar bilateral. E observe seu filho, né? Observe seu filho. Se quando ele tá comendo normal ou ele tá comendo, tipo... Só. Até da forma que come, né? Também. Tem que observar. E tem criança que engole a comida e não mastiga. Sim. E não mastiga. Tanto que na consulta, às vezes, a gente faz isso. Joga um pouquinho de água para engolir, né? E aí tem um engolir totalmente estranho. Exato. Então, são coisas que são super necessárias observar. É muito mesmo. O rosto compõe-se sozinho com o tempo? Não, né? Não. Mito! Não. Se a criança não tem dores, está tudo bem? Também não. Também não, né? Também não, porque às vezes a dor é o último passo do problema. Exato. Já é quando a coisa, às vezes, tá preta, né? Já degringolou, já não tem mais o que fazer. Eu tive uma situação interessante de uma paciente que chegou muito preocupada na consulta. A mãe estava amamentando, a criança já tinha 3 anos de idade. E já tinha passado por vários dentistas. E a criança chegou com cáries, tipo cárie de mamadeira. Sim. Sabe? Todos os dentes posteriores já não tinha mais esmalte, estava na dentina, já tinham sido comidos. E ela estava amamentando ainda. E foi aí que eu comecei a observar as alterações do leite materno por causa da nossa alimentação hoje. E a menina não sentia dor. E o dentinho estava quase na gengiva já. Eu tive que fazer extrações nessa situação. Tive que fazer muitas extrações, porque já não tinha mais como salvar o dente. Os dentes que eu consegui salvar, eu salvei. Claro, nós cortamos o leite materno já de imediato. Claro. E foi difícil para a mãe e para a criança. Porque é difícil. Esse vínculo é difícil. É difícil. Eu, como mãe, quando o Davi parou de mamar, como eu te comentei, o Davi parou de mamar assim, por ele mesmo, com 1 aninho. Mas pra mim, até eu sentia falta. Eu falava, não tem mais aquele tempinho do meu bebezinho. Mas tudo tem um tempo, a gente tem que saber viver os processos. Mas nesse caso me chamou muita atenção porque era pra essa criança ter muita dor. Era pra ter muita dor mesmo. E ela chegou com os dentes praticamente já no osso e não tinha dor. E a mãe só veio porque achou estranho os dentes de trás estarem sumindo. Exatamente. Essa foi o comentário que a mãe fez pra mim. Então, não espere a dor. Porque às vezes a mãe olha e fala, é porque tá feio. Mas não é só feio, né? Exato. Porque a criança não tem dor muitas vezes, é isso? Muitas vezes não. Ele tá perdendo toda a função dela, né? Exatamente. Ali, muito bom. A postura da língua não tem nada a ver com o formato do rosto? Meu Deus, esse... Eu costumo dizer que o músculo mais potente do nosso corpo é a língua. Para todos os sentidos. Tem ser humano que mata um com a língua, não é verdade? Mas a língua, ela tem um papel muito importante no desenvolvimento da criança, né? A posição que a língua está, a tonicidade dessa língua, na força muscular que ela tem, né? Tem crianças, muitas vezes, que tem, às vezes, uma hipotonicidade muscular, uma língua, no português brasileiro, frouxa, molinha, que na hora de comer, ela não deglute bem, né? Que quando nós vamos comer, a língua vai trabalhando na mastigação. A língua que joga para um lado, que joga para o outro, né? Isso. E a língua que joga para dentro. Não é o dente que joga para dentro, é a língua. No a momento língua que trabalha muito. Então, a língua, ela é o equilíbrio desse osso superior e desse osso inferior. Então, é muito importante observar isso, vir ao ortodontista. E o ortodontista, quando percebe que é uma questão muscular, vai trabalhar junto com a terapeuta da fala para reabilitar essa musculatura da maneira correta. Agora, não puxando a sardinha para o meu lado, mas por isso é importante as consultas de odontopediatria, porque... o odontopediatra, ele tem uma noção muito ampla disso tudo. Mais que o ortodontista. É verdade, porque Mais tem coisas ortodontista. que a gente tá, pronto, você nem tanto porque você tem ortopedia funcional e isso faz toda a diferença aqui. Mas mais do que o ortodontista mesmo. Porque é ali que, tanto nós como odontopediatras, que eu sou, não é? A gente consegue ver tudo
quando ainda está no iniciozinho. Exatamente. E acompanhando. É muito importante que os pais tragam as crianças cada vez mais cedo ao consultório. É isso mesmo. Ai, é tão bom. Olha, adoro essa parte, porque ajuda a descomplicar, não é? Essa que a gente estava falando aqui. Desfaz aquelas ideias que muitas vezes atrasam as nossas decisões importantes, né? É verdade. Cuidar do desenvolvimento da face da criança é muito mais do que alinhar dentes, é cuidar da respiração, do sono, da mastigação, do crescimento, é olhar para o sorriso como um reflexo de um corpo equilibrado, de uma infância com bem-estar. Fernanda, obrigado por essa conversa tão completa, tão clara, tá bem? E tão necessária. Pode agora nos deixar, assim, uma mensagenzinha final? Olha, Cris, muito obrigada, eu adorei. Eu adorei, sabes que adoro-te. Eu também adoro. E foi muito bom que esse tema, parece que tu olhou pra mim e falou assim... Mandei 2 coisinhas. Nossa, falei, foi você acha? maravilhoso, foi maravilhoso. E para os pais, o futuro do mundo são os nossos filhos. É o que nós vamos deixar. E que fruto nós vamos deixar para o mundo, né? Então, melhor deixar crianças saudáveis, que vão ser adultos saudáveis, emocionalmente equilibrados. E da nossa parte, odontopediatria, ortodontia, nós vamos fazer com muito amor. Exato. E tenho certeza que vocês estão criando seus filhos com muito amor. Então, olhem para os seus pequenininhos, tragam a consulta, que assim nós vamos poder desenvolvê-los de maneira equilibrada, adequada, e eles possam crescer, brincar, ser feliz. Exatamente. Né? Ser um adolescente saudável, ser um adulto saudável e feliz. É isso mesmo. Ah, bom demais. Se esse episódio te tocou, partilhe com quem amas. Cada partilha é uma sementinha de saúde e consciência. Esse foi mais um episódio do podcast Família 360 Saúde Integrada. A cada episódio, a tua família mais saudável. Fê, muito obrigada. Foi mesmo muito bom. Muito obrigada, Obrigada. Cris. Muito obrigada. Foi um prazer. Igualmente.